Opa, e aí, alegria? Eu venho por meio deste recadinho rápido pra dizer que temos produtos oficiais do Dentro da Minha Cabeça à venda na Podcast Store. Temos camisetas, ímãs, bottoms, pôsteres, eco bags e canecas. Inclusive na Podcast Store tem tanto do Dentro da Minha Cabeça como de muitos outros podcasts. São produtos que carregam o padrão de qualidade da Chico Rei, que fala por si só, né? Coisa boa. Acesse aí podcaststore.com.br. Filtra lá o tema por Príncipe Vidani, que você vai encontrar tudo que já tá disponível. A ideia, inclusive, é que venham mais estampas por aí, hein? Então fica ligado. Valeu, Podcast Store, tamo junto e vamos agora pro programa. Valeu, alegria! Eu sempre admirei bons contadores de histórias. Como seres humanos, a nossa capacidade de aprendizado acontece de diversas formas. A mais direta através do estudo teórico, e a ciência tenta descrever o universo através de regras escritas, seja através de fórmulas matemáticas, definições textuais a se memorizar, ou qualquer outro formato que retrate pequenas facetas do que chamamos de realidade. Entretanto, observando a humanidade, parecemos apaixonados por uma forma menos teórica de aprendizado, uma forma mais lúdica e brincalhona. Como membro integrante dos seres humanos, vou tomar a liberdade de falar pela minha classe e afirmar: somos apaixonados por narrativas. Não fale com estranhos. Essa frase, por si só, tenta resumir uma orientação básica dada por quaisquer pais ou responsáveis a quaisquer crianças. Porque nem todo mundo que tá ao teu redor tá bem intencionado e quer seu bem. Existem pessoas por aí que estão prontas para se aproveitarem da sua inocência para tirarem proveito próprio. E enquanto você não tem maturidade para identificar isso, evite falar com estranhos. É por sua segurança. Mas cá entre nós, é muito mais fácil aprender essa lição acompanhando a história da garota que, pela estrada fora, vestindo seu chapeuzinho vermelho, foi bem sozinha levar alguns doces para a vovozinha. A vovozinha morava longe, o caminho era deserto, e ela foi, mesmo que soubesse que o lobo mau passeava por perto. E no meio do caminho, a chapeuzinho vermelho falou com um estranho. Contou a ele tudo o que estava fazendo, inclusive onde estava indo. E o estranho, que acabou que era o próprio lobo mau, fez o que fez. Todo mundo conhece a história, esse conto de fadas. E uma moral da história que se tira daqui é justamente essa. Não fale com estranhos. Tem outras, claro. A moral de obedecer seus pais, por exemplo. Ou mesmo a moral de as aparências enganam. Apesar que um lobo vestido de velha não deveria nem poderia realmente enganar ninguém. Pô, Chapeuzinho, você tá de putaria com a minha cara? Você é burra, criança! Eu jamais falaria assim com uma criança, tá, gente? A Chapeuzinho Vermelho não existe. Só pra deixar claro, tá? Brincadeira aqui. Aliás, a gente já acostumou a chamar essas histórias de contos de fadas ou de fábulas mesmo, né? Entretanto, eu gosto muito do que traz o termo em inglês. E eu acho que a gente deveria pensar mais na sua tradução literal pra se referir a esse tipo de história. Lá na gringa são os Cautionary Tales. Ou em uma tradução livre feita agora, os contos de cautela. Algo assim. Contos que servem para servir de alerta. Narrativas que nos ensinam lições importantes, que possuem essa missão. Cautela, alerta. Eu acho que muito disso de sermos apaixonados por narrativas vem da cultura que a humanidade cultiva enquanto sociedade e não enquanto espécie. Crianças são vistas como pessoas em fase de formação. Até acho que por alguns são enxergadas como seres humanos incompletos, que serão totalmente seres humanos só quando perderem a tal da inocência e aí passarem a enxergar o mundo com todas as suas nuances, sejam elas positivas ou negativas. Eu particularmente acho que a gente nunca chega nesse ponto. Esse adulto ideal, ele não existe. Ninguém é assim. Que seja. Para criança, normalizamos contar sobre o mundo em fábulas, nesses contos que despertam cautela. E as crianças pegam gosto e crescem se apaixonando por outras histórias, por livros, filmes, videogames, quadrinhos, músicas, o que for. Somos apaixonados por narrativas. No Brasil, o povo se entrega às novelas e assiste todas as noites um episódio diferente de uma história que perdura por meses. Ou todas as tardes no SBT uma história mexicana, do mesmo jeito. No mundo todo, diversas formas de ver o mundo são retratadas nas visões de diretores, roteiristas, atores e atrizes, autores e autoras, compositores, enfim. É sobre esse caminho aí que eu quero falar hoje. Sobre como somos um povo que se interessa por narrativas,
que se apaixona junto pelos protagonistas fofinhos de um filme de romance, que pega birra e raiva em conjunto de um vilão bem escrito. Ainda que esse tenha carisma o suficiente pra gente, discordando, obviamente, de todas suas vis atitudes, consigamos entendê-lo um pouco e enxergar um caminho lógico em seus feitos injustificáveis. Somos um povo apaixonado por narrativas. Narrativas próximas de nossos queridos parentes, familiares e amigos. Aceitamos recomendação de restaurantes porque um colega de trabalho nosso foi e nos contou de como foi bem atendido, de como a comida estava saborosa e como a cerveja estava gelada. Narrativas simples que nos fazem querer ajudar nossos vizinhos a doarem logo a família de filhote de gatos que resgataram no terreno baldio. Narrativas cativantes que nos fazem compartilhar o drama de pessoas distantes que perderam todos os bens pessoais e as economias de uma vida toda em enchentes provocadas por fortes temporais em todo o país. Somos tocados e fascinados por essas histórias. E admiramos as histórias ao nosso redor enquanto, sem perceber, escrevemos a nossa. Cada um com a caneta pronta para escrever a própria história, palavra por palavra, página a página, enquanto ainda temos capítulos a viver que nem sequer sonhamos de como se desenrolarão. Histórias que se entrelaçam com as histórias de quem amamos e também com as histórias de quem odiamos. Histórias que nem sempre estarão gerando capítulos emocionantes, mas que trazem a certeza de que, mesmo aqueles mais monótonos e mais sonolentos capítulos, servem para a construção desses personagens apaixonantes que somos capazes de ser. Seja bem-vindo! Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Max Valarezo. Opa, que coisa boa tá aqui dentro da sua cabeça. Gostei. Ah, rapaz, eu repito piada sempre, né? Mas é porque minha cabeça é espaçosa, né? Ela é grande. Espaçosa, muito bom. Então, cabe bastante gente, é bem aconchegante. Cara, queria dizer, para aproveitar para apresentar pra galera que não te conhece, eu pelo menos te conheci como youtuber lá no Entre Planos, né? Eu não sei se ainda é o seu projeto principal, mas eu te conheci assim. Com certeza, é o meu projeto principal, o Entre Planos, meu xodó, é o meu trabalho principal, já tem 9 anos de canal. Caraca, velho. Você sabe que eu lembro de conhecer o Entre Planos, cara, uma vez que você foi no Rebobinando do Luigi, muitos anos atrás. Ah, sim. Cara, isso deve ter uns 7, 8 anos, brincando, né? É, por aí, porque o Luigi foi um dos primeiros podcasters a começar a me convidar pra participar de podcast e tal. E comecei a ver, falei, caraca, me atraem formatos que fogem do padrão, né? Aham. E aí, pô, o Entre Planos tinha muito esse lance de ir mostrando cena com narração por cima. Isso, exato. Eu achava foda, cara. É o formato que popularizou meu canal, porque eu comecei fazendo vídeos no estilo tradicional, eu aparecendo em câmera e tal, assim, mas depois eu decidi explorar esse formato aí, foi esse formato que fez o canal despontar mesmo e crescer, felizmente. Você dá pra, né, não é exagero nenhum falar que você é um cara apaixonado por cinema, TV, enfim, né? Ah, sim, com certeza. Pelo audiovisual, no fim das contas, né? Mas acho que seu lance é, cara, é isso, né? Cinema e TV é assistir coisas, né? No fim das contas. Exatamente. Eu sempre fui apaixonado, assim, por cultura pop, né? Eu fiz jornalismo e no jornalismo eu pensei, eu quero escrever sobre cultura pop. Mas aí quando eu tava chegando no final do curso da faculdade, eu pensei, eu posso fazer um projeto, um TCC prático, então eu vou criar um canal no YouTube pra falar só de cinema e de vez em quando de seriado. E aí o Entre Planos surgiu, ele foi meu TCC. Caraca, que maneiro, velho. Olha, eu não sabia disso aí. Aham. Eu acho foda quando, principalmente assim, quem vem do meio acadêmico e consegue puxar uma parada assim, porque eu acho maneiro quando consegue unir o útil ao agradável, no fim das contas, né? Você pega um hobby, sim, e você consegue, porque eu acho que é um desafio, né, cara? Transformar seu hobby em trabalho dessa forma. Ah, com certeza, com certeza. Porque vira trabalho, o que traz uma série de coisas negativas também, né? Mas, assim, é uma questão de você aprender a equilibrar essa visão, do tipo, ok, é meu trabalho agora, vai ter coisas que vão me estressar, etc, mas ao mesmo tempo é um privilégio enorme, porque é isso, eu criei o canal como meu TCC com a intenção de ver se ele conseguia virar meu emprego, porque eu pensei, cara, se eu conseguir, isso aqui vai ser meu emprego dos sonhos, e felizmente deu certo nesse sentido. Cara, que massa. Então eu sou muito, muito grato, assim, tipo, reconheço que tem muitos desafios, etc, mas pra mim é um enorme privilégio poder dizer que esse é meu trabalho há
tinha 9 anos. Não, muito massa, cara. E assim, eu te chamei pra esse episódio específico justamente porque eu acho que o tema tem tudo a ver, cara. Ah, massa. Da forma como a gente enxerga o mundo, e aí eu falo a gente porque eu também sou um cara ligado à cultura pop, que consome bastante coisa. Cara, eu afirmei uma coisa no monólogo de abertura que eu quero perguntar pra você se você concorda, que é, como seres humanos, nós somos apaixonados por narrativas. Sim. Eu acho que essa é uma característica de sociedade humana muito clara, assim, não é... A gente tem várias formas de aprender, né, na vida. A gente pode pegar, por exemplo, um método científico e pegar um texto científico grande e entender os pormenores daquilo, as explicações práticas, etc. Mas quando a gente vê isso contado numa história, me parece mais fácil de você aprender, pelo menos de você pegar uma primeira linha. Sim. Não à toa, e eu não quero entrar nem no mérito de fé de ninguém, mas as próprias religiões são construídas dessa forma, né? Sim, com certeza. Com parábolas, com histórias, com... Eu acho que é uma questão humana mesmo, de sociedade que foi se formando, da gente entender as coisas como narrativas, né, cara? Com certeza, exatamente, porque aí as narrativas abrem espaço para todo tipo de reação, né? Seja desde emocionar a gente, até a gente criar identificação, ter ideias e inspirações para como lidar com a vida. Então são várias as possibilidades, assim, de como as narrativas afetam a nosso modo de agir no mundo, né? Então eu acho que com certeza é algo, sim, essencial na forma como a gente existe. Então, e acho que é bem essa palavra mesmo, uma questão de existência mesmo. Acaba virando uma parada meio inevitável. E aí das diferentes culturas que a gente conhece como seres humanos aí mesmo. Eu lembro que eu vi isso, cara, no teu canal. Até comentei disso aqui já uma vez aqui, quando eu falei sobre Studio Ghibli e da cultura japonesa e da forma de contar histórias, né? Como é diferente do que a gente tá acostumado ocidental, oriental, como o contemplativo, ele é uma característica totalmente diferente numa narrativa oriental pra nossa, e exige um esforço de olhar pelo olho do outro e conseguir transpor. Por isso até que a gente consegue se afeiçoar por uma obra como Chaves ou Chapolin muito mais fácil, porque é nosso, né, latino, é muito característico nosso, então parece que aquela vila, aqueles personagens são potencialmente conhecidos nossos, que podem estar ali. Sim, verdade. E quando a gente olha um filme oriental, um Kurosawa da vida, a gente não chega a ter essa proximidade, parece até algo alienígena, né, algum nível. Exato. Muito distante, né. E cara, essas histórias, elas fascinam a gente, né, desde livros, álbuns de música, telas, tudo que a gente olha pra narrativa. Eu pensei muito nesse tema porque eu tava pensando em, cara, ópera rock, por exemplo. Tava pensando, pô, como eu acho foda, eu acho diferente ouvir música, e como tem algumas músicas que eu não consigo ouvir fora do contexto. Tipo, você pega o 2112 do Rush, não sei o quanto você é ligado em música assim dessa forma. Espera, você está falando de Rush comigo? Você sabe que Rush é a minha banda favorita da existência? É a minha banda favorita de todos os tempos. Acabei de acertar na cagada, então, porque eu não fazia ideia. Na cagada? Eu tô muito de cara. Eu tô aqui gravando com você, em cima do meu computador tem um pôster do Rush aqui. E o 2112, cara, eu lembro quando eu descobri que ele era uma história, né? Que ele era uma narrativa mesmo, inteira. Sim. Eu fiquei louco, cara. Foi a primeira, acho que assim, primeiro contato que eu já era adolescente e, sei lá, tinha algum tipo de condição, maturidade pra entender aquela história, né? E ouvir aquela história inteira. E eu falei, cara, pode fazer isso em música? Como assim as músicas estão todas conectadas e é uma história? E depois eu fui ver Tommy, fui ver tantas outras, né? Fazem isso também. Exato. Pra mim, quem apresentou o conceito de ópera rock foi justamente Tommy. Porque eu lembro de quando eu tava na adolescência, e aí eu tinha um amigo que a gente vivia alugando filmes de várias épocas, e aí ele falou assim, pô, vamos alugar esse aqui, Tommy, porque é uma ópera rock. O que é uma ópera rock? É um disco que o The Who fez, que conta uma história, e depois fizeram um filme. Legal, bora. E aí eu fiquei profundamente traumatizado, porque a história de Tommy é pesadíssima. É pesada. Não sei se você já viu o filme de Tommy. Nossa, é pesadíssimo. Eu era novo demais pra ver aquilo. Então... Eu fui ver mais adulto e de verdade é trauma de qualquer jeito. Cara, eu acho que eu vi com, sei lá, 11 anos esse filme. Caraca, não? Não, foi terrível. Mas enfim, aí eu conheci o conceito de ópera rock por causa do filme do Tommy. E aí eu comecei a ficar mais ligado nisso. E aí depois aí quando eu tinha 12 anos, saiu o American Idiot do Green Day, que foi uma revolução na minha vida, sabe? Que é uma ópera rock também. Então, eu tenho uma lista de pautas que eu vou anotando, né? E tem uma ideia de vídeo que eu anotei há muito tempo atrás, que é o que aconteceu com os filmes de ópera rock. Porque você teve todo um período em que você tinha essas adaptações de ópera rocks pro cinema, né? Você tinha o Quadrophenia do The Who também, virou filme. Não, teve The Wall, né? Teve The Wall, teve o próprio, meio que o Jesus Christ Superstar pode ser meio que considerado também, né? Um filme de ópera rock. É um musical, só que é
rock, né, e tal. Então acho que também dá pra considerar e tal. É. Só que, tipo, meio que foi saindo de moda também, então, os filmes, pelo menos, né? Então, aí eu fiquei pensando, pô, talvez um dia eu ainda faça um vídeo sobre isso. Cara, mas assim, é legal a gente ter tocado, e assim, totalmente na cagada, tô feliz que acertei essa aí de trivela. Eu acho foda até porque quando a gente foca em olhar pra uma música específica e perceber a narrativa daquela própria música, né? Tem um exemplo clássico da música que não é em português originalmente, é traduzida, mas da música da banda Eva lá do Minha Pequena Eva, né? Sim, que no original italiano é uma história de ficção científica e tal. E em português também é, né? É a mesma coisa. É uma tradução bem... É verdade, é verdade. Assim, a hora que a galera cantava sempre em carnaval, porque é uma delícia, a música é foda, não tem jeito. Sim. Mas é uma música sobre o apocalipse, sobre fugir da Terra, buscando reconstruir a humanidade em outro lugar e tal, né? Exato. É o fim do mundo, que tá... E assim, de uma maneira nada discreta, é 100% explícito. E a gente, sei lá, Sim. acho que, né, a gente não vai parar pra dar uma profundidade tão grande, mas você vê, quando você para pra olhar uma narrativa mesmo que singular, uma música de sei lá quantos minutos, 3, 4 minutos. Cara, tem tanta coisa ali dentro, né? Tem tanta coisa. E você percebe esse, sei lá, esse fascínio nosso enquanto ser humano cultural, por essas histórias mesmo, de falar, cara, que legal, como, mesmo que a história seja trágica, alguma coisa, a gente tá sempre buscando essas emoções, né, nas narrativas, e que aquilo desperta na gente. O que aquilo vai despertar, né? Primeiro vem essa curiosidade, né? Sim. A gente não sabe como a gente vai reagir. Eu tô achando muito engraçado, mais um parênteses sobre você ter trazido Rush, porque é engraçado, isso tem conexão direta com a criação do Entreplanos, inclusive. Se eu posso fazer esse parênteses aqui e contar essa história. Faz, pô. Porque acontece, eu sou muito, muito fã de Rush, né? E quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu fiz uma disciplina que era estética na comunicação. E aí a professora falou assim, ó, cada mês vai ter um tema, e aí vocês escolhem um mês e você tem que fazer, cada um de vocês tem que fazer um seminário individual para apresentar naquele mês e tem que ter a ver com o tema do mês. Então eu escolhi o mês que o tema era tipo fantasia, entendeu? Porque eu amo histórias de fantasia. Aí eu fiz um seminário sobre as histórias de fantasia de ficção científica contadas nas músicas do Rush. Caraca. Eu nunca vi uma turma tão desinteressada numa apresentação, sério. Caraca, foram lá, uns 15 minutos falando das histórias de ficção científica e fantasia nas músicas do Rush, ninguém tava interessado. Aí eu terminei a apresentação, aí a professora falou, gostei muito da apresentação, inclusive porque eu sou muito fã de Rush. Eu, caraca, gostei, dei sorte. Quem tinha que gostar, gostou, pô. E aí ela depois, algumas semanas depois, essa professora, ela gostou tanto dessa apresentação, que ela falou, olha, tem uma revista acadêmica de história que tá abrindo chamada para artigos acadêmicos para falar sobre história medieval. Tem alguma coisa que você teria interesse de fazer um artigo sobre, não sei, histórias medievais nas músicas do Rush? Eu falei, olha, não tem nenhuma história sobre história medieval nas músicas do Rush, mas eu animo de fazer um artigo, porque eu nunca publiquei um artigo acadêmico, então eu gostaria de fazer um. Sim, aí eu sugeri de fazer um artigo acadêmico sobre a representação da Idade Média no filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Foda. E aí, e aí esse artigo foi publicado, e aí depois, quando eu decidi criar o Entreplanos como meu TCC, eu pensei, tá, eu vou fazer o TCC vai ser criar o canal, e eu vou apresentar pra banca o primeiro episódio do Entreplanos. Eu falei assim, pra ter menos trabalho, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu artigo de Idade Média e Monty Python e vou adaptar num vídeo. Então, até hoje, tá lá no Entreplanos, se você for no primeiro vídeo do canal, é esse aí que é adaptado de um artigo que só nasceu por conta de uma apresentação que eu fiz sobre as narrativas nas músicas do Rush. Caraca, mano, muito foda. Olha essa volta que eu dei, mas eu prometi que ia chegar de volta ao assunto do episódio. Não, porra, aterrissou perfeito, pô, tava louco. Cara, eu acho muito louco, assim, pensar em como a gente gosta dessas narrativas e a gente se afeiçoa a elas. Eu peguei muito pensando, assim, lembrando da minha infância, lembrando muito das historinhas que você conta pra criança, né? E lembrando de conto de fadas e de fábula e tudo mais. Pensando naquela frase da qual é a moral da história. Aham, sim. Porque a moral da história é o resumo do que querem passar com a história, né? Então, sei lá, 3 porquinhos, o que eles querem passar é, cara, planeje, né? Se organize, não faça as coisas de última hora que você vai ter mais chances aí de sobrevivência, de ter o conforto, tudo mais, né? Não, acho que basicamente é isso, bicho, o porquinho mais preparado, que investiu mais tempo no planejamento, ele é o porquinho que resiste aos sopros do lobo mau. Beleza. Mas a gente, enquanto criança, a gente torce pro porco. Entendeu? A gente fica torcendo pro porquinho. Não é assim, a gente pega a moral da história, mas até chegar lá, cara, a gente se afeiçoou aos personagens, a gente cria um vínculo ali com aquela história toda, e pô, coitado do porquinho que tava na casa de palha, sei lá, e cara, tudo isso é uma parada que você vai chegar no mesmo lugar. Se você falar pra criança e ficar enfiando na cabeça dela, ó, se planeja, se organiza. Planeja, se organiza. Mas se você tiver o exemplo do porquinho,
a criança parece que ela pega mais fácil. Sim. No olhar lúdico da criança, na brincadeira e tal, ela se apega àquilo. Eu acho que a gente, enquanto adulto que cresceu dessa forma, também faz isso, cara, com livro, com filme, com videogame, com tudo que a gente constrói de narrativa e recebe esses exemplos de, cara, aquele personagem viveu aquilo e, pô, você, de repente, na sua vida, eu sei que eu tô forçando a barra aqui, mas eu acho que é inevitável a gente levar essas coisas como lições, né? Mesmo de ficção, nada passe ileso. Sim, sim, com certeza. As fábulas em especial, realmente, são dessas que ensinam muito, né? Mas até mesmo, por exemplo, hoje em dia eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu fui criado como católico, né? Então, quando eu era criança, o meu pai, ele tinha a Bíblia da Garotada, que era um livro que contava histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, em versões resumidas para criança. E, então, para mim era engraçado porque eu não tava sentindo que eu tava aprendendo sobre religião ou sobre princípios que eu deveria seguir, mas eu tava ouvindo histórias, né? E essas histórias ficavam na cabeça, e aí depois de crescido que eu percebi, pô, é mesmo, né? Às vezes eu fazia tal coisa porque eu lembrava da história que eu tinha ouvido do meu pai me contando e tudo mais. Então, acho que quando a gente é jovenzinho desse jeito, essas histórias, acho que mesmo se não dão o resumo da moral da história, muitas vezes a gente acaba pegando, né? Que nem você falou. E geralmente não dão, né? Geralmente é implícito, assim, você ouve a história e, pô, legal a historinha, mas tem algo lá dentro que você pega, enfim, falando de fábulas especificamente, mas eu citei religião no começo justamente pensando nisso, assim, tem, né, até a forma como o Novo Testamento, falando de Bíblia mesmo, é escrito através de cartas, muitos, né? Cartas de não sei quem. Sim. Cara, isso são narrativas. E aí cabe, até pra mim, assim, citar um outro tipo de narrativa, que é, a gente, na vida real, a gente passa pelas narrativas o tempo todo também. Cara, quantos restaurantes você já não conheceu porque um camarada teu falou, mano, comi lá e foi foda, e contou a experiência dele. Nada mais é do que a narrativa dele vivendo aquela noite ali no restaurante, no lugar que ele foi, que é maneiro e tudo mais, e te despertou o interesse de, pô, quero ver isso também. Quero ir lá também, quero comer esse negócio. Exato. Aquela viagem legal que o amigo teu fez e, cara, que lugar maneiro. Pô, será que um dia eu consigo ir lá também? Porque parece ser tão foda. Eu vi as fotos do meu amigo indo e as fotos também contam histórias, né? Também são, de alguma forma, narrativas e você vê, hoje em dia, com rede social, vê story das pessoas e vê vídeo. Tudo isso, cara, acho que constrói na nossa cabeça esses conceitos que a gente meio que vai tirar a prova, tá ligado? De também quero viver isso. Sim. E na hora que é a tua vez, você tenta replicar algum exemplo que te pareceu legal, assim, que te pareceu que fez bem. Então, eu acho que a gente não é seres que aprendem, sei lá, os vulcanos de Star Trek, né? Puramente literais e teóricos. Aham, sim. A gente tem esse do lúdico, essa forma de aprender através de exemplos e dos outros, que pode até parecer ilógica em alguns momentos. Contra-lógica. É uma forma de aprendizado, né? Vira uma troca de experiências no fim das contas, né? Sim, com certeza. Eu penso muito, você estava falando de Star Trek e vulcanos, né? Eu fico pensando assim, vulcanos, eu não sou tão aprofundado em Star Trek, assim, mas eu fico pensando, por exemplo, na ideia do romantismo, né? E como muitas das nossas ideias sobre amor são influenciadas pelas narrativas românticas e nascido do movimento literário do romantismo mesmo, né? E pensando assim, caraca, tipo, um vulcano, por exemplo, deve olhar para isso tudo e pensar assim, sério que vocês moldam tanto suas sociedades, seus jeitos de se relacionar a partir dessas histórias que foram contadas séculos antes e tudo mais, vocês deixam... Então é isso, a gente também, a forma como a gente lida com os outros, como a gente acha que devem ser as nossas existências, como a gente se relaciona com o mundo, também são influenciadas pelas narrativas e que estão abertas para serem constantemente contestadas, né? Não precisa ser vulcano. Quantas pessoas não existem aqui na Terra que questionam justamente de forma mais crítica vários conceitos básicos de uma visão romantizada da vida e tudo mais, né? E aí, obviamente, vai de cada um, então... Claro. Mas é isso, assim, essa questão da lógica de se desafiar muitas vezes como a gente acha que deve agir baseado no que a gente aprendeu com histórias e com narrativa, é muito verdade e não precisa ser vulcano pra isso, né? Não, mas isso que você falou pra mim todo sentido, faz todo sentido e vale essa ressalva. Eu não tô também pregando que sejamos puramente românticos e vivamos sempre no mundo de ilusão. Sim. Eu acho que são métodos de aprendizado complementares na maioria das vezes, né? Porque vou te falar assim, a partir de conceitos pessoais que parecem não fazer muita diferença, mas que acabam fazendo. Tipo, paladar.
A gente às vezes cresceu desde criança, sei lá, experimentou uma comida, na época de criança não gostou. E o nosso paladar muda ao longo da vida. A gente precisa se dar a oportunidade de reexperimentar coisas em outro momento. Sim, com certeza. A gente pode não fazer isso nunca e querer viver sempre dessa forma, tipo, não, é um conceito estabelecido na minha vida, eu odeio picles e eu não vou comer picles, nunca mais. Porque aí é uma história que a gente tá contando pra nós mesmos sobre nós mesmos, né? Exato. E assim, essa história tá num lugar do tempo e espaço. Aí eu já tô meio que enlouquecendo aqui, mas é isso. Tá num lugar do tempo da sua existência que você pode mudar. Que hoje o que te faz bem talvez não te faça bem amanhã e vice-versa. Então, eu acho que tem esse lance de você entender e buscar assim uma explicação puramente prática de, pô, fiz um teste, comi picles, não gostei de picles e beleza, boa, vida que segue. Ou de você ouvir um amigo seu falando, pô, mas cara, minha avó tem uma receita com picles que, cara, é foda, sensacional. E você fala, pô, tá aí, o cara contou com tanta paixão, com tanto entusiasmo, que eu vou dar uma chance pra comida da avó dele. E aí você pode comer e falar, puta, não é que eu não gostava mesmo? Eu achei uma merda. Coitada da avó. Tudo bem, cara. Mas você vê, você construiu esse pedacinho da sua própria história, da sua própria narrativa, que você foi lá e deu uma nova chance e não gostou. E tudo bem também. Acho que nós temos, enquanto seres, essa capacidade de aprendizado, que ela não é nem puramente aqui, nem puramente ali, né? Mas eu acho que como sociedade, a gente é apaixonado por essas narrativas. É mais fácil a gente ser convencido com essas histórias do que simplesmente por uma questão puramente... Eu não sei se é mais fácil, mas eu acho que é talvez mais divertido. E aí a gente acaba sendo atraído pra isso, né? Não sei se é mais fácil. Porque eu acho que também é importante, né? A gente se ater ao prático e tal, ao que vira teórico. E não é teórico porque não é prático, e sim porque a ciência, um dos papéis dela é tentar descrever, né? Escrever essas regras de alguma forma. Fórmula matemática, escrevendo textos ali que descrevam como as coisas funcionam e tal, e beleza, e acho que isso é necessário até, não é nem legal, é necessário, mas é preciso. Mas, pô, ao mesmo tempo, também é importante cativar as pessoas através das narrativas, que é aí que a gente consegue colocar emoção, sensibilidade, o sentimento, né, em cima de tudo. Dá mais contexto e tal. Você estava falando de matemática e eu lembro justamente um dos livros que eu li quando eu estava no colégio, uma época que eu não curtia tanto, assim, matemática, mas aí fizeram a gente ler O Homem que Calculava. Não sei se você teve que ler esse livro também. Conheço, mas nunca li. A gente foi obrigado a ler, acho que na 7ª série, alguma coisa assim. E, cara, e aí foi muito revelador pra mim, assim, tipo, caramba, não, peraí, matemática pode ser um negócio muito legal, porque um homem calculável, é isso, ele pega uma história e são várias histórias de um mesmo personagem que vai tendo meio que aventuras, mas as aventuras giram em torno de problemas de matemática, mas como aquilo tá englobado numa narrativa com tensão dramática, e se ele não resolver o problema matemático, pode dar algum problema pra ele, não sei o que lá, desde contar camelos a separar não sei o que lá, então, como colocou um pouco de conflito, um pouco de drama e tudo mais, isso mudou a minha relação com a matemática, entendeu? E só porque eu falei, não, pera aí, pô, não é só uma questão de ficar fazendo contas puramente, assim, isso pode ter uma aplicação muito diferente, não só, e não é uma questão de, tipo, só tem valor se eu posso aplicar diretamente na minha vida de forma prática, não é nem isso, é tipo, pô, olha só que legal, até aquele ponto eu nunca tinha parado pra pensar que matemática poderia criar entretenimento, por exemplo, então isso foi muito, muito revelador pra mim. Cara, que foda. Foda você ter citado esse livro e enfim, acho que esse conceito, porque eu vejo que, principalmente pra galera que é mais das artes, né, existe um estereótipo, né, da matemática, das exatas, como chato. Sim. Chato, é inútil, como você falou, as pessoas zoam com Bhaskara, né, quando foi a última vez que você usou Bhaskara? Pô, você nunca usou. Exato. E é um estereótipo que ele tem seu sentido, porque de fato é uma ciência pura, né, muito dura e tudo mais, a matemática, ela é... Mas, cara, hoje a gente tá vivendo uma crise climática, pra entrar no assunto pesado e triste, mas prevista por pessoas com modelos matemáticos há muitos anos, assim, não é? É uma parada que é prática e as soluções possíveis, se é que ainda dá tempo de resolver alguma coisa, estão nesses modelos. Estão em a gente respeitar esses modelos e, de fato, entender o mundo através de que são regras descritas. A ciência não tá simplesmente fazendo conta a esmo pra não chegar a lugar nenhum. Estão querendo resolver problemas, de fato. As pessoas estão querendo aplicar isso, né? E assim, pra gente que não tá lá na sala, no dia a dia, trabalhando com esses modelos matemáticos e desenvolvendo isso, pode parecer tão distante quanto astrologia, quanto é uma parada fora do nosso alcance. Sim. De conhecimento hoje, né? Você fala, pô, sei lá. E é engraçado que o inverso acontece muito também, né? Muita gente tem a tendência a pensar, a galera das ciências, das exatas, não
não sabe ser criativa e tudo mais, só que ao mesmo tempo, cara, tem uns exemplos que pra mim provam muito o contrário, assim. Pra mim, não sei se sabe disso, mas os Simpsons é um excelente exemplo disso, porque nas primeiras temporadas dos Simpsons, vários roteiristas eram matemáticos por formação, tipo de Harvard. Caraca. Um deles era o David X. Cohen, se eu não me engano esse é o nome dele. Então, você tinha uns 3 ou 4 matemáticos ali na sala de roteiristas dos Simpsons, e assim, fazendo piadas maravilhosas, contando histórias engraçadas e tudo mais. Então, eu não sei exatamente o que possibilitou esses matemáticos serem muito bons para escrever uma história sobre uma família que é super disfuncional e como isso pode ser um retrato da sociedade americana da época e tal, mas rolou alguma coisa no jeito deles pensarem e enxergarem o mundo, contribuiu para que eles pudessem ajudar a criar uma das séries de televisão mais longevas da história. É surreal pensar assim. Muito mesmo. Nossa, e eu não fazia ideia que tinha matemática envolvida. Cara, eu tenho um vídeo muito antigo que eu fiz só com listando várias piadas que só matemáticos vão entender que estão espalhadas ao longo das temporadas dos Simpsons. Eu fiz uma pesquisa. Cara, você tem livros escritos inteiramente sobre a matemática dos Simpsons. Eu não tô zoando. Caralho, que foda. Exatamente. E você sabe que, eu acho que pensar nisso, quando a gente olha pra o que nos forma enquanto... E aí, cara, filosofando duro aqui, tá? Mas o que nos forma enquanto a nossa imagem de nós mesmos, né? Quando a gente pensa, quem sou eu, né? O que eu represento, no que eu acredito, quais são as minhas, sei lá, o que me define, né? Como é que eu me resumo? Se eu fosse uma questão pra ciência descrever em regras, como é que eu funciono? Uhum. Eu acho que passa muito por tudo isso, cara. Acho que, como eu falei, é inevitável a gente olhar por todas as narrativas que a gente viveu. Isso passa pela história de quem criou a gente, que a gente cresce com uma admiração por essas pessoas, né? Geralmente, se forem pessoas presentes e tal, que estavam ali, a gente vai crescer admirando a história deles, de caraca, olha aí, minha mãe passou por essas situações, meu pai passou por essas situações, e mesmo assim, eu tô aqui, né, como fruto dos dois e tudo mais. Eu acho que, não tirando mérito da forma de aprendizado mais plena de senta a bunda na cadeira e estuda e aprende, mas a gente tem muito mais a ver como nos descrever a partir dessas experiências e dessas narrativas somadas que nos formam do que de uma forma prática. É impossível definir um ser humano de uma forma puramente, o Max é tal, uma listinha de coisas. Pô, é sacanagem com a tua história, te resumir a uma lista, né, de tópicos. Sim. É uma parada de, você tem que contar a tua própria história, até que essa história, e sabendo que eu acho que o fascinante é isso, né, as nossas narrativas fazem crossover com a narrativa dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossas, sei lá, namoradas, pessoas que passam no nosso caminho. A gente vai cruzando histórias, né, e construindo capítulos juntos e outros separados e por aí vai. Então acho que, cara, muito dessa parte de fascínio nosso é porque a gente, de alguma forma, como sociedade, vê muito valor na narrativa em si. Eu vou usar um chavão de escritor, né, de autor, que é na jornada de cada um. Sim. É isso, quando a gente se convence de que a jornada é o suficiente, de que a jornada ela por si só tem seu valor e se o final, foda-se o final. Se tem valor no todo, no caminho do todo, cara, tem que se contar o todo, né? Não dá pra você contar só o final, só o descritivo. Sim, com certeza. É engraçado que isso me faz pensar também, obviamente eu trabalhando, criando conteúdo, né? Eu fico pensando um pouco nessas questões. Eu lembro, por exemplo, quando eu tava criando o canal, e foi uma dica que eu nunca apliquei. Mas que o pessoal, você tá criando um canal no YouTube agora, pode ser uma boa ideia você criar um trailer do canal pra deixar lá, contando a sua história, porque isso pode fazer as pessoas que estão caindo lá de paraquedas no seu canal e quererem conhecer melhor quem é você. Se você tem um trailer do canal explicando sua história e o que você faz no canal, isso pode ajudar a ganhar mais inscritos e tal. Eu sempre achei que fazia muito sentido, apesar de eu até hoje não ter aplicado essa estratégia no meu canal. Mas eu acho que faz sentido, assim, e eu acho que eu tenho conteúdos que... Eu não sou uma pessoa que fala muito sobre a minha vida pessoal nos meus conteúdos, mas vira e mexe eu faço isso. Bem pouquinho, assim, de às vezes trazer um relato pessoal num conteúdo. E aí é muito engraçado que eu vejo a diferença que quando eu conto uma história pessoal, a resposta da galera é muito diferente de quando eu tô fazendo alguma crítica, alguma análise de alguma coisa em que eu não me insiro tanto como uma pessoa que tem uma história, entendeu? Então, eu sinto diferença até nisso, cara. Não, mas eu acho
que tem total diferença, cara. Eu acho que a gente vive um fenômeno muito grande assim depois de redes sociais, porque a gente tem mais acesso à vida das pessoas que a gente gosta. É meio que a gente tem uma janelinha ali, um reality show de cada um, que cada um faz os seus stories ali e posta uma foto em família, alguma coisa, e a gente acaba ficando mais próximo mesmo. Eu acho que essa é uma forma de narrativa muito contemporânea nossa, assim, muito atual, de olhar para as pessoas que a gente admirava no passado, sei lá, pô, a gente via, sei lá, vou pegar uma super estrela, então, Michael Jackson da vida. A gente começou a ter mais acesso à história do Michael Jackson, acho que praticamente depois que ele faleceu, ou na época que ele tava pra falecer ali no fim da vida dele. Porque foi a época que começaram a sair as histórias sobre o pai dele, né, sobre a forma de criação dele. Eu não lembro de ter ouvido falar nessas histórias quando eu era jovem, criança. Aham. E o Michael era um fenômeno. Mas eu acho que porque por ser outra época, a gente não tinha acesso mesmo a essa faceta das pessoas e tal. Hoje eu acho fascinante, cara, como quando um cara que a gente admira, uma pessoa que a gente admira porque produz conteúdo ou porque é uma pessoa, enfim, um ator, uma atriz, etc. E você vê ela passando por uma questão, você se sente, puta, pra mim é um golpe muito doloroso, cara, assim. Eu lembro um cara que me faz sentir assim hoje em dia, que eu penso e falo, pô, não conheço esse cara, mas me dá uma dorzinha no coração, é o Bruce Willis, né, cara, depois do diagnóstico dele. Ah, sim. Pô, eu fico, cara, toda vez que eu vejo uma foto dele com a família, eu fico feliz, cara, de coração mesmo. Falo, pô, que maneiro que a família dele tá junto, tá apoiando ele num momento tão complicado, cara, porque a gente não sabe até quando, né, a pessoa vai estar lembrando das coisas e ativa e, puta, é uma parada tão sinistra, cara. E ao mesmo tempo, hoje a gente tem essa visão que humaniza tanto, cara, essas celebridades, essas pessoas que antes pra gente era distante, eram estrelas cadentes. É, total. Agora não, cara, são pessoas de verdade, a gente meio que consegue olhar. E aí eu acho que, pô, o que você deu de relato do seu conteúdo, faz todo sentido que as pessoas passem tanto tempo contigo nos ouvidos e com seus vídeos assistindo. E aí, de repente, quando você expõe uma parada que te torna humano, uma narrativa tua, óbvio que as pessoas vão se apegar de uma maneira diferente. Vão falar, pô, isso aqui é sobre o Max, é sobre esse cara que eu desenvolvi um carinho por conta do trabalho dele, mas ainda assim, eu desenvolvi esse carinho, tem esse carinho pelo cara. Então, pô, não, é esse negócio, né, não é... Chega uma hora que é difícil de você diferenciar o trabalho da pessoa, o que ela é, se tá tudo misturado numa coisa só. Exato, pois é. E assim, e não é nenhuma questão de, tipo, esses conteúdos em que eu falo mais da minha vida, eles dão mais visualização. Não é nem isso. É uma questão do, tipo, da resposta da galera mesmo, sabe? Você vê que... A temperatura da resposta é diferente, né? É diferente, é o que mais a galera vai comentar, tipo, nossa, me identifiquei muito quando você falou isso, tal, não sei o que, tal. Então, é muito doido, assim. E nem precisa revelar tanto, é só falar, tipo, eu penso muito, por exemplo, um dos vídeos mais pessoais que eu fiz foi um sobre Sakura Card Captors, que eu considero o meu anime favorito. Meu top 2 com certeza, tá? Nossa, não sabia aquilo, que legal. É. Mas eu considero meu anime favorito, e na pandemia, no final de 2020, eu fiz um vídeo pra falar sobre como rever Sakura, a série clássica, no caso, não a temporada mais recente. Clear Card, né? Como a temporada clássica, as temporadas clássicas, como isso me ajudou na pandemia. Caraca. Mentalmente, emocionalmente. Eu fiz um vídeo só pra falar sobre isso. E foi um vídeo que teve uma resposta muito legal, assim, tipo... E foi e aquele negócio, eu não entrei em tantos detalhes sobre o que eu tava passando de complicado. Eu revelei algumas coisas, mas só de revelar um pouquinho, você vê que isso já basta pra que a galera se identifique também. E, tipo, pô, passei por uma situação similar e tudo mais. E aí é muito legal até pra mim, porque realmente me lembra que eu tô conversando na internet, não é com nomes de usuários e avatares, eu tô falando com pessoas, sabe? Tipo, então... É uma troca de histórias nesse sentido também, quando você para pra ler. A galera respondendo a história que você conta, sabe? Cara, total. E tem isso, né? Eu acho que a gente, compartilhando essas histórias, né, entre a gente... Assim, não tem nada que identifique melhor a gente enquanto ser humano do que ter essas coisas em comum, né? Interesses, ou mesmo essas coisas pelos quais... Eu tô falando de interesse, mas é esse negócio de você se apegar a essa história mesmo. Você tem outro cara que é tão fã quanto você, de uma mesma parada. É meio que um atestado de caráter. Sim. Que as pessoas, elas conseguem, inicialmente, pelo menos, se aproximar por um motivo muito claro. De, pô, você também curte, que foda. Que nem você e sua professora com o Rush, né? Então você fala, pô, eu vi um pouco de mim nessa pessoa, porque ela gosta do que eu gosto também. E pode ser que você conheça os outros, porque ela é muitas dela mesma, né? Ela não é só uma faceta. Você pode conhecer as outras facetas e falar, ó, beleza, ela também gosta de Sakura. E ao mesmo tempo, odiei todo o resto que eu conheci sobre ela. Tudo bem, então tem esse mérito. Eu acho que isso facilita tanto o nosso convívio, cara. Encontrar pessoas que gostam do que a gente gosta, que respeitam o que a gente respeita, que seguem o que a gente segue de alguma forma, e isso já quebra barreiras, né, cara? Na hora de conviver, puta, um passo adiante. Sim, com certeza.
Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de uma meia horinha, levando esse papo leve, improvisado, mesmo que seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Queria agradecer então demais ao Max Valarezo. Sigam ele nas redes sociais, ele tá no @Max Valarezo no Instagram. E para outras redes sociais, tem link na descrição aí do episódio, não precisa decorar não, só dá uma olhada aí. O Max é carisma puro, a gente se conheceu pessoalmente na CCXP de 2023 e o cara é muito sangue bom. Vou falar o quê? Tá maluco. Como profissional, parece que ele é melhor ainda do que como pessoa, se é que é possível. É uma missão quase impossível, portanto que ele é um cara sensacional. Então sigam ele, não percam nada do que ele produz. Já entra no Entre Planos aí, também se inscreve, porque pô, o canal do cara é foda. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, no @Príncipe Vidani, no @Cabeça do Vidani. No Blue Sky é @príncipevidani.com.br e o podcast tá como @dentro da minha cabeça.com.br. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas, nota máxima pra nós. Deixe também seus comentários tanto em plataformas como o Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra me contar o que você achou desse episódio. E aí, imagina que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através de financiamento coletivo. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento, de uma das 3 formas disponíveis. A primeira através do Apoia-se, em apoia.se/dentro da minha cabeça. A segunda através do Patreon, que aceita moeda estrangeira para você que está fora do Brasil, em patreon.com/dentro da minha cabeça. A terceira é através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, esse é o e-mail que a gente usa para receber todo tipo de contato, tá? Seja um feedback ou oportunidade comercial. Então fique à vontade para nos enviar cartinhas por lá também. cabeçadovidani@gmail.com. E temos produtos à venda na Podcast Store. Acesse aí podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs disponíveis. Todas as informações que eu citei aqui de redes sociais, financiamento coletivo ou mesmo dos produtos, vocês encontram com muita facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br. Lembrando, nenhum link que eu falei aqui tem cedilha, nem acento, nem nada, hein? Não errem. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!